Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 34. A Mulher junto ao Poço. Original publicado no dia 13 de maio de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre a história de Jesus e a mulher que estava junto ao poço de água. Sabemos que estamos vivendo em um período de transição onde a ênfase não está mais na era da igreja, mas na do reino. Não está mais no Evangelho, mas no Evangelho do Reino. Estamos deixando os odres velhos e entrando nos novos. Às vezes isso pode ser um pouco desconcertante ou até mesmo confuso. No entanto, se você entender isso e continuar a perseverar no caminhar com o Senhor, você fará a transição. A vida cristã consiste em tribulações, tempos difíceis, testes. Somos provados, graduamos e o ciclo se inicia novamente. Se não graduarmos ou passarmos o teste, temos que refazê-lo. É interessante entender o período que nos encontramos atualmente. A palavra grega para o Evangelho significa boas novas, ou seja, o Evangelho do Reino são as boas novas do Reino. O entendimento desse significado e como isso afeta nossas vidas, igrejas e ministérios, etc., é muito importante. Jesus disse que esse Evangelho do Reino será pregado por todo mundo e então o fim virá. Estamos nesse estágio atualmente. Ao olharmos o período da igreja inteiro, notaremos que esse período atual é relativamente curto e tudo terminará. Notamos claramente que o mundo ao nosso redor está se desintegrando em trevas, no entanto, há boas novas, que são as boas novas do reino. Esse planeta passará por mudanças dramáticas antes do retorno do Senhor. O mapa do mundo inteiro será reorganizado completamente. Quando entrarmos no milênio, o mapa do mundo será completamente diferente. Porções inteiras da Terra afundarão no mar. Los Angeles, cidade da Califórnia, está ao nível do mar e desaparecerá, pois o nível do oceano se elevará um pouco até as montanhas. O mapa inteiro dos Estados Unidos, Inglaterra, Europa e Índia mudarão. Haverá grandes porções de terra que subirão do mar. Sabia que nele há montanhas mais altas do que o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo? Há cadeias de montanhas no mar mais altas do que este. Muitos desses emergirão e será terra fresca, nova. É importante entender que tudo está no ponto de mudança. Mudança é verdadeiramente a palavra que caracteriza essa era. Tudo está mudando. Haverá tsunamis enormes como nunca foram vistos, que reorganizarão a terra. Apocalipse 8:10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Em inglês se diz wormwood. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, foram poluídas, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Precisamos entender e aceitar que mudanças estão por vir, pois de certa forma estaremos aqui quando algumas dessas coisas acontecerem. Portanto, precisamos discernir entre a ira de Deus e o seu julgamento. Após o arrebatamento, haverá momentos onde Deus derramará sua ira sobre a terra e será um tempo muito ruim para se viver. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Não fomos selecionados para enfrentar sua ira. Seu julgamento é algo diferente e começará em sua casa como nunca vimos antes. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas coisas são diferentes. Dias difíceis estão por vir. É mais fácil se acostumar com isso. Haverá uns dias muito difíceis. Apocalipse 7:3. Dizendo: Não danifiqueis a terra. Ainda não deixe essas coisas acontecerem. Nem o mar, nem as árvores. Muita vegetação será erradicada, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus, ou seja, servos livres.
Portanto, necessitamos de uma nova mente. O tempo é muito curto. Nosso tempo está findando. Primeiro, haverá uma seara gigantesca. Precisamos entender que a seara contém duas fases. A primeira seara trará milhões de pessoas para o reino de Deus. Milhões de jovens que precisam ser treinados, preparados rapidamente, pois eles sairão e trarão a segunda seara, e aí o fim virá. Na realidade, precisamos nos preparar para isso agora. Salmo 91 diz que você verá essas pragas com seus olhos, mas não se aproximarão, pois vocês estarão escondidos no lugar secreto do Altíssimo. Portanto, tua mensagem do reino vindouro é diverso. Temos que ter um ponto de vista de reino. Fazer essa transição para a era do reino e tudo pertinente a ela é algo difícil para pastores que pastoreiam igrejas. Nós podemos fazer essa mudança. A igreja não pode continuar como está. Mudança está vindo. Precisamos de um ponto de vista correto em relação ao reino de Deus. Você só poderá entrar no nível segundo teu nível interno. É por isso que tribulações, tempos difíceis e desapontamentos, etc., são designados para nos expandir internamente. Algumas pessoas dizem que não deveríamos passar por tribulações e circunstâncias, pois somos mais do que vencedores. Sim, somos mais do que vencedores para vencer as tribulações que aparecem em nossas vidas. São testes. O que realmente importa é quem somos internamente. A pessoa que você realmente é a pessoa interna, o teu espírito. Deus está querendo nos trazer a seguinte mudança. Ele quer mudar, remover certa mentalidade que temos em relação à igreja. Ele quer mudar nossa consciência de necessidade. Isso será difícil para as pessoas, para líderes e pastores. A igreja tem que mudar essa mentalidade para algo novo. Lucas 17:21. Não olhe aqui ou ali, pois está dentro de você. No grego, a palavra dentro realmente quer dizer dentro de. É um conceito difícil de obter, mas você nasceu de novo e teu espírito é um com o Espírito Santo. Você é o templo do Deus vivo. Ele diz que o reino não vem através de observação, isto é, não pode ser visto naturalmente ao nosso redor, pois é espiritual. Os judeus estavam buscando um reino literalmente físico, a fim de remover o Império Romano. No entanto, Jesus não veio para fazer isso, pois estava falando sobre um reino espiritual. Preciso falar sobre a história da mulher junto ao poço. Há um bom tempo atrás, no dia 22 de março de 2009, estava em meu escritório e me encontrei em um lugar semiárido. A cerca de 2,5 metros de distância havia um poço antigo. Achei isso interessante e pensei estar no tempo de Jacó. O lugar era bem quente e bem seco. Notei o Senhor sentado próximo ao poço. Entendi que estava no tempo quando Jesus estava na terra, não no tempo de Jacó. Vi uma mulher entrar em cena e ouvi toda a conversa entre ela e Jesus junto ao poço. O poço de Jacó simboliza o poço que está dentro de nós, o qual tem vários níveis de profundidade e é também um portal para o reino espiritual, invisível. Quando lemos que o reino está dentro de nós, isso é literal. Isso é algo pouco entendido e precisamos compreender mais. Nosso coração deve ser o trono de onde o Senhor governa através de nós. É algo interno e precisamos expressar os atributos, a cultura do reino de Deus, não os desse mundo. Paulo disse em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que palavra! Ela diz que a plenitude da divindade habita dentro de você. Temos que aprender a caminhar diariamente no reino espiritual. Assim como o tabernáculo de Davi habita dentro de você, a arca da aliança habita dentro de você. O reino de Deus também habita dentro de você por completo. Não há como ter mais do reino dentro de você, ou orar para tê-lo dentro de você em maior porção. Isso está feito em sua plenitude. A plenitude da divindade habita dentro de você, em teu espírito. Não é algo que acontece gradualmente, mas no momento que nasceu de novo. Nesse reino que habita dentro de nós,
Não há doença, derrota ou medo. No entanto, há outro reino dentro de nós, chamado alma, isto é, tua mente, emoções e vontade própria. O problema é saber qual deles nos governa. Como falamos, o tempo e o espaço não existem no reino de Deus. O apóstolo João experimentou uma certa dimensão quando disse que estava no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele não estava ciente da esfera natural, mas ciente de seu espírito, da esfera espiritual, e ouviu uma voz dizer para subir. Ele entrou em outro reino. O tempo e espaço, como nós entendemos, não existe no reino de Deus. Seu reino existe fora da esfera de tempo e espaço. Entendo, é difícil compreender isso. O reino espiritual é muito mais real do que esse reino natural, onde está assistindo esse vídeo. Essa esfera natural é limitada. A espiritual é muito mais real em todos os aspectos. Temos o conceito de que vivemos nessa esfera natural e que esse é o mundo real, mas não é assim. Teu espírito vive em uma esfera espiritual e o fato de não estarmos cientes disso nos limita a entrar e viver nela. Jesus veio e me explicou a história da mulher junto ao poço. Disse-me: quando tua submissão ao reino interno for completa, pedirá o que quiser e será feito segundo o que disse. Ou seja, quando a tua alma estiver completamente sujeita ao Espírito Santo dentro de você, pedirá o que quiser e obterá o que disse. Mas essas são as condições. João 4 fala sobre essa história. Esse foi o mesmo poço de Jacó, mencionado há centenas de anos antes. Havia uma controvérsia entre os judeus e samaritanos quanto ao lugar correto para adorar. João 4,19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E lembra, eu estava ali ouvindo toda a conversa. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Qual o lugar correto para adorar a Deus? Esse era o dilema.